Muito boa tarde a todos. Começo, em primeiro lugar, por cumprimentar os meus colegas de mesa, a doutora Maria Perpétua Rocha, coordenadora da PASC, o doutor Figueiredo Lopes, o doutor Jorge Marques e o doutor Celso Costa, e cumprimento igualmente os ilustres conferencistas que vamos ter hoje neste painel, o professor Adriano Moreira, o doutor João Salgueiro, o doutor Fernando Ruas, o engenheiro José Luís Nogueira. Naturalmente, todos os representantes das diversas associações que integram a PASC e todos os convidados, todos os participantes nesta sessão. E gostaria de dizer que é com todo o gosto que o recebemos no Instituto Politécnico de Viseu, nesta sala que tem dignidade para este tipo de eventos, que funciona praticamente tem encontros, tem congressos, tem realizações várias todas as semanas. É uma das salas de visitas da cidade de Viseu e para nós é também um orgulho poder, nesta perspectiva que nós temos ligação com a sociedade, poder receber as pessoas nessa nossa casa. O Instituto Politécnico de Viseu é uma instituição de ensino superior que tem cerca de 30 anos, que foi criada numa perspectiva de desenvolvimento regional, orientado para o desenvolvimento económico, cultural, social da região de Viseu. Desde o início que teve a preocupação de cumprir essa missão com essa estreita ligação com a sociedade, com a comunidade, e somos reconhecidos pela qualidade de formação que temos. Somos, de facto, neste momento, a única instituição de ensino superior pública da região, o que nos obriga a ter um leque de formativo muito diversificado, porque damos apoio a empresas, damos apoio à responsabilidade social, a entidades públicas, tudo isso, e, portanto, obrigou-nos a ter uma oferta formativa. Atualmente temos em Viseu e em Lamego, onde temos também uma escola, temos 39 cursos de licenciatura e 27 cursos de mestrado. Licenciaturas nas áreas de tecnologia, que é o cerne do Politécnico, temos também na parte de formação de professores, de educação, da saúde, da gestão e do turismo. Portanto, são as áreas fundamentais. E da parte agrícola também temos também uma escola agrária que tem tido um papel ultimamente muito importante para o desenvolvimento da agricultura da região, que está em franco progresso. Por vezes a crise não tem só coisas más, as pessoas estão a voltar à terra, as quintas estavam abandonadas, estão a começar a ser novamente rentabilizadas. Há pessoas que tinham a quinta do avô que não estava a ser utilizada e que neste momento estão a aprender e estão a fazer formação na escola agrária para aprenderem a como é que podem rentabilizar a quinta. Temos parcerias, efetivamente, com muitas empresas da região. Atualmente, o Instituto tem ativos cerca de 600 protocolos, com diversas entidades. Não são protocolos mortos, são protocolos ativos. Grande parte deles tem a ver com a colocação dos nossos alunos em estágio. Os nossos cursos têm sempre uma componente de estágio curricular ou profissional junto às empresas, o que, de algum modo, tem contribuído para o sucesso que nós temos tido em termos de empregabilidade dos nossos diplomados. Temos também a sorte de ter na nossa região um conjunto de empresas de grande dimensão. É o caso do Grupo Visabeira, está aqui o engenheiro José Luís, que certamente vai apresentar. Temos também aqui perto a Martifer, temos a PSA Mangual, temos a UFA e Tondela, temos a Sonai na parte das madeiras também em Mangual e, portanto, nós somos parceiros de todas essas empresas e são os nossos maiores empregadores. Aliás, neste momento, a nossa maior dificuldade é conseguir ter, nas áreas tecnológicas, capacidade de resposta para aquilo que tem sido a procura de recursos humanos. Ao contrário daquilo que muitas vezes se ouve falar, nós temos essa dificuldade, porque tem havido uma fuga. Nós temos atualmente 6.000 alunos, o nosso topo foi 7.000 em 2010, mas está a haver uma falta de procura dos cursos de tecnologia, dos cursos de engenharia, o que é uma grande preocupação que nós temos atualmente, nós, o Politécnico de Viseu e, de uma forma geral, as instituições de ensino superior do país. E isto não tem a ver com uma fuga, com uma falta de interesse das pessoas, tem a ver fundamentalmente com a alteração das regras que houve há 2 anos atrás e que praticamente tornam impossível o acesso das pessoas aos cursos de engenharia. Fizeram provas este ano de matemática e física à volta de 50.000 estudantes, ficaram aprovados 80% e só se candidataram aos cursos de engenharia cerca de 6.000, porque as condições de acesso são de tal maneira proibitivas que eles não conseguem entrar. Isto é um aspecto que nós temos andado a negociar. Eu tive aqui o Secretário de Estado de Ensino Superior há uma semana e já tive a oportunidade também de falar com o Sr. Ministro. Torna-se fundamental rapidamente alterar as condições de acesso, porque estamos a pôr em causa aquilo que foi a nossa mais-valia. Portugal não tendo recursos
naturais significativos, o facto de termos a tal sociedade mais bem qualificada sempre é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, e a partes tecnológicas são fundamentais para a modernização das empresas, para a competitividade das empresas, e estamos a ficar sem recursos humanos. E além disso, alguns dinheiro vão para o estrangeiro, como é sabido, mas na parte que nos toca aqui em Viseu sentimos essa falta, e se tivéssemos mais gente estaria no mercado de trabalho. Eu não queria alongar muito, falta já agora de qualquer modo referir um aspecto, que foi um evento que nós tivemos na última terça-feira e que de facto, de algum modo, é um certificado de qualidade do Instituto Politécnico de Viseu. Assinámos um protocolo com a Visdirect, que é uma empresa do Grupo Sonai, para a criação aqui em Viseu, no campus Politécnico, no edifício novo que foi inaugurado em setembro, a instalação de um centro de competências em tecnologia Microsoft, um centro de inovação e excelência para grandes projetos em tecnologia Microsoft. Não há mais nenhum centro destes em toda a Europa. E isto é para produção, para desenvolvimento de projetos a nível mundial. O objetivo é a criação de 150 postos de trabalho, começando este ano já com 30 postos de trabalho, e, portanto, eu acho que isso foi, de facto, um projeto muito interessante, muito importante, e que só foi possível instalar em Viseu por duas razões: existência do Politécnico, qualidade do Politécnico e o facto de Viseu ser reconhecida como sendo a melhor cidade para viver. Isto teve um papel muito importante na seleção da empresa, na seleção da Sonai para se instalar em Viseu, porque entendem que é uma forma de fixar os quadros. Há neste momento uma concorrência muito grande ao nível de técnicos destas áreas, e se as pessoas forem contratadas em Viseu, forem residentes e naturais de Viseu, certamente vão ter vontade de continuar a viver em Viseu e não sair daqui. E, portanto, tudo isto se conjugou. O Politécnico de Viseu ficou de parabéns esta semana, e acho que a cidade e o país também. Eu não quero alongar mais, foi um grande prazer, como disse, recebê-los na nossa cidade. O fim de semana o tempo não foi o mais favorável, mas estou convencido, mas espero de facto que passem um fim de semana agradável connosco. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado, professor. Cabe-me a mim agora a honra de umas breves palavras na abertura deste encontro público, 16º Encontro Público da PASC, que é, curiosamente, o primeiro que se realiza fora de Lisboa. Cabe-me a mim, certamente, porque me apresento aqui numa dupla qualidade. Primeiro, na qualidade de filho e amante desta cidade, e depois também porque fui, com mais 7 pessoas, um dos pioneiros da criação desta ideia da PASC, Plataforma Ativa da Sociedade Civil. E nestas 7 pessoas, para além de mim, há ainda um outro viriato, o Dr. Figueiredo Lopes, está aqui ao meu lado, e que vai moderar os nossos trabalhos de hoje. Por isso, como podem ver, a PASC tem também alguma coisa do viriato. Cabe-me a mim também estas primeiras palavras, porque sugeri este título para o nosso encontro. Daqui viso eu um olhar interior sobre a realidade nacional. Devo agora e aqui explicar o porquê dessa escolha e de seguida passar a palavra à coordenadora da PASC, a doutora Maria Perpétua Rocha, que abrirá depois e oficialmente este encontro. Daqui viso eu porquê? Porque as organizações, tal como os países, deveriam ser pensados e considerados como o corpo humano, que, segundo os entendidos, é a organização mais complexa e perfeita que se conhece. E nessa configuração, se Portugal fosse como um corpo humano, então Viseu estaria no lugar do coração. Diz até a lenda que aqui neste lugar o coração de Portugal bateu tão fundo e tão alto que nasceu a Serra da Estrela. E na Serra da Estrela, também Montes Hermínios, o que quer dizer Montes de Hermes, o deus grego da comunicação, por ser o nosso ponto mais alto, acabámos por ficar marcados à nascença pelo dever e obrigação de ver mais longe e de levar o pensamento, a conversa e o discurso a esse nível. Nascemos, por isso, nestas montanhas com a comunicação no sangue, mas não uma comunicação qualquer, não a comunicação a que estamos a assistir. E porquê? Porque nesses montes de Hermes, na mais alta das nossas montanhas, nasce também o maior rio português, o Mondego, que até à Idade Média se chamava Munda, o que quer dizer transparência. Rio e gente lusitana nascem no mesmo lugar e sobre o signo da comunicação de Hermes e a transparência do Mondego. Comunicação com transparência, comunicação e transparência
que perdeu toda a sua autenticidade, verdade e se transformou num engano deliberado, num jogo vazio de palavras sem sentido. É verdade, toda a narrativa tem que ter um sentido e isso não está a acontecer. Tinha razão Jorge Luís Borges quando dizia: o tempo é um rio que me arrasta, mas eu sou o rio. E se somos o rio, somos certamente, como povo, o Rio Mondego, e a transparência tem que fazer parte de nós e devemos também exigi-la aos outros. Daqui viso eu, porque este olhar do alto não nos engana, mas ele precisa transformar-se em opinião. É preciso que as gentes das terras altas digam o que veem e sentem, que gritem para que os ouçam lá embaixo. Porque não basta ver, tem que se comunicar o que se vê. É preciso falar para que não deturpem a nossa fala, porque nós sabemos o que queremos. Um olhar interior, porquê? Porque um olhar interior não é um olhar fechado, preso entre paredes, amarrado por falta de autoestradas ou linhas de caminhos de ferro. Um olhar interior é o olhar para nós mesmos, para a nossa raiz, para a nossa força interior e para aquilo que nos move. É uma espécie de mover, de onde deriva a palavra emoção, que é a ação que vem de dentro para fora. Falta a este nosso país este tipo de olhar, este olhar de dentro, este olhar de nós próprios, este gostar de nós mesmos, porque humildade, sabem o que quer dizer humildade? Quer dizer autoestima inteligente. É por isso que dizem que na beira alta somos humildes. Somos, na verdade, porque gostamos de nós e porque vemos mais longe do que a província europeia, porque até o nosso rio, o Mondego, que quando nasceu e se dirigia para Nordeste, para a Europa, ali quase à volta das terras de Celurico, deu uma volta de quase 360 graus e começou a dirigir-se para o mar. Quis mostrar ao seu povo que o caminho era outro e esse caminho era comunicar com o mundo através do mar. Também hoje precisamos de nos libertar dessa ideia de Europa que nos atrofia e caminhar outra vez para o mar e para o mundo. Porque há mais mundo para além da Europa. Um olhar interior não significa ser cego, bem pelo contrário. Significa que associamos a visão a uma missão mais profunda, significa ir mais fundo e não se ficar na aparência e na superficialidade das coisas. Há hoje em Portugal uma espécie de dilema que nos trouxe até aqui, em que nos vemos envolvidos e que temos que resolver muito depressa. Por um lado, os governos, o poder, qualquer que ele seja, gosta de um povo silencioso, obediente, sem alternativas e resignado. Por outro lado, as oposições gostam de fomentar e de manter altos os níveis de insatisfação, de indignação a qualquer preço. Percebemos hoje a que isto nos tem conduzido. Vivemos entre a resignação e a indignação, apelando ou criticando eles quando já é tempo de falar de nós. Sim, nós queremos e temos o direito de ser ouvidos e participar nas decisões que nos dizem de respeito. Nós não queremos apenas a democracia de votar. Isso é apenas o princípio. Depois de 40 anos, não foi feita qualquer pedagogia, porque a democracia só se aprende quando a praticamos e quando a vivemos. Falta em Portugal o complemento que harmoniza todos os poderes, a base sobre a qual se constrói a verdadeira democracia. Falta a força da cidadania, o ativismo da sociedade civil, a voz e a realidade da gente comum. Falta transformar essa indignação em ação para que não se caia definitivamente na resignação. E isso compete-nos a todos nós, um por um, e ninguém pode ficar de fora. Muito obrigado. Eu passava a palavra à doutora Maria Perpétua Rocha. Caros vizienses, boa tarde.
A vossa presença aqui é certamente um sintoma inquestionável de que a cidadania participativa em Portugal tem um enorme potencial, em grande parte ainda inexplorado. O meu nome é Maria Perpétua, eu sou médica, não tenho filiação partidária e na PASC cabe-me o trabalho de facilitadora da agregação de associações, facilitadora do seu diálogo, facilitadora do seu trabalho, e é só por isso que alguém tinha que ter esta designação, me designam coordenadora. Não sou mais do que um par entre pares de um conjunto de cidadãos que há 4 anos têm vindo de uma forma constante, com grande humildade, aquela humildade que o Jorge falava e que pressupõe uma grande autoestima, e com um grande amor a este país, sobre o qual todos nós temos a mesma opinião. Portugal tem um papel no futuro das nações, desde que saibamos valorizar o seu potencial estratégico, que passa pelo mar, passa pela língua, mas passa também pela qualidade e pela capacidade de adaptação de todos os portugueses aos momentos e aos desafios que se lhe apresentam. Portanto, eu na PASC não tenho os dotes de oratória do Jorge, eu sou aquela que faz diariamente as coisas irem andando, mas, enquanto coordenadora, cabe-me a mim, que represento aqui as 39 associações que ao dia de hoje compõem a PASC, proceder aos agradecimentos de todos aqueles que, participando neste exercício de cidadania, permitiram que nós estejamos aqui. Porque a PASC, ela mesma, não tem estrutura jurídica, não tem orçamento, por opção nossa, até ao momento atual, e, portanto, vive, e as suas realizações nestes 4 anos, e já são algumas. Este é o 16º Encontro Público, fizemos um fórum de associações da sociedade civil, fizemos o primeiro Congresso da Cidadania Lusófona e iremos fazer o 2º no próximo dia 16 de abril. Temos um blog, reunimos de 4 em 4 semanas o grupo dos que trabalham e, portanto, isto só é possível se houver instituições que percebam este esforço de cidadania e nos deem, não dinheiro, mas algum suporte logístico para aquilo que precisamos de fazer. E, neste caso, eu tenho que começar por agradecer ao nosso anfitrião, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, o Sr. Engenheiro Fernando Batista, e tenho que agradecer na pessoa do Sr. Engenheiro José Luís Nogueira ao Grupo Visabeira, que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje e que o fizeram com uma grande generosidade. Muito obrigada aos dois. Aliás, eu devo aqui lembrar que o Grupo Visabeira participou já num outro encontro que nós fizemos em Lisboa, na Ordem dos Engenheiros, e em que pretendemos pôr na agenda política a importância do ensino técnico-profissional e do seu planeamento feito em conjunto com as empresas. E, nessa altura, tivemos a participação e a experiência de um elemento do Grupo Visabeira no nosso painel de conferencistas. Eu gostaria também de agradecer aos oradores que aqui vieram e que nos emprestam o seu conhecimento para com eles refletirmos e debatermos. Ao Dr. Fernando Ruas, obreiro, que fez da cidade de Viseu a melhor cidade para se viver em Portugal. E nós poderíamos dizer que isto era só uma frase de marketing da cidade, mas não o é. Eu não tinha falado com o engenheiro Fernando Sebastião e tinha escrito que a sua obra contribuirá definitivamente para que um maior número de jovens sintam um apelo para aqui se fixarem e para renovarem demograficamente a região. Aquilo que eu tinha escrito, de facto, tem uma tradução prática que acabámos de ouvir nas palavras do Sr. Engenheiro Fernando Sebastião. Além disso, eu acho que o facto de Viseu ser considerada a melhor cidade para se viver em Portugal é um exemplo de que é possível regenerar o interior e que esta regeneração é um fator essencial para o equilíbrio e para a coesão nacional. Quero agradecer ao Sr. Engenheiro José Luís Nogueira, cujo grupo económico transporta Portugal para os mercados internacionais, conferindo-lhe uma imagem de qualidade e de inovação.
sendo o Grupo Visabeira o melhor exemplo de que são as pessoas, o seu talento e a sua vontade que fazem o sucesso, independentemente do local onde se decidam instalar. Por outro lado, ao localizarem-se em Viseu, são um contributo inegável para, em sinergia com a obra do Dr. Fernando Ruas, promoverem o desenvolvimento do interior do país, desta região, conferindo um equilíbrio a esse desenvolvimento que queremos seja um todo. Ao Dr. João Salgueiro, que está ligado à gênese da PASC desde o seu primeiro dia, porque fez parte da sua concepção e também porque é presidente da SETES, que é uma das associações fundadoras da PASC. A experiência do Dr. João Salgueiro, a sua experiência de vida, o seu conhecimento do país, tem-nos permitido a todos refletir com seriedade e com honestidade sobre as causas e as potenciais consequências do momento atual de Portugal. Tem também permitido fazer-nos pensar que de todas as crises surgem desafios e que, se tivermos capacidade conjunta de os enfrentar, encontraremos aí oportunidades que outros países, com outras características, talvez não consigam. Ao professor Dr. Adriano Moreira, que nos tem apoiado com o seu incentivo, com o seu conselho, com o seu pensamento e com a sua presença em vários eventos da PASC, o meu profundo agradecimento. Aliás, nós estamos em Viseu, em parte, porque o Sr. Professor Adriano Moreira, com a sua generosidade, me recebeu, a mim e ao Dr. Renato Epifânio, que é o presidente de uma associação, que é o Movimento Internacional Lusófono, no final do ano passado, quando eu lhe pedi uma entrevista sem agenda, o que, para uma pessoa com a agenda que ele tem, o dar-nos um bocadinho do seu tempo representa exatamente essa generosidade. E fomos falar com o Sr. Professor e o nosso objetivo primeiro era dizer-lhe o caminho da paz, para onde nós íamos, e ouvirmos, validarmos se estávamos a ir no bom caminho e ouvir a sua opinião. E o Sr. Professor, como sempre, com uma palavra amável, disse-me: eu acho que sim, este é um desafio difícil, mas vocês vão no bom caminho. Mas 4 anos depois, está na altura de não se enquistarem e de abrirem a PASC, porque Portugal é um todo. Porque é que vocês não começam a fazer atividades fora de Lisboa? A primeira reação de qualquer português é defender-se, é defensiva. E eu comecei logo a tentar arranjar justificações. E as justificações é porque nós não temos a logística necessária. Enfim, aquelas coisas que nós... O imediatismo com que nós... Em Portugal, por vezes, reagimos aos desafios. Mas este imediatismo tem que ser ultrapassado e quando eu voltei para casa e pensei, de facto não pode ser assim, vamos ver... e o seu professor disse, e quando vocês saírem, vocês saem a caminho de Viseu. E explicou as suas razões. Portanto, a escolha de Viseu começa também por este conselho do seu professor. E indo para casa, eu pensei, bom, eu não sou capaz, vamos ser, não vamos ser. E depois lembrei-me que 2 das nossas associações tinham 2 vizienses ilustres e que outros se haveriam de juntar quando nós começássemos o processo. E foi assim que nós chegámos a Viseu e chegámos pela via deste encontro, mas chegámos também porque, como em todos os processos, coisas positivas acontecem. E uma das coisas mais positivas que aconteceu até este momento foi o facto de uma associação de Viseu, ao conhecer melhor aquilo que nós estávamos a fazer, ter pedido a adesão à PASC. Essa adesão, depois de consultadas todas as 38 associações que na altura faziam parte da PASC, fez com que a Proviseu tenha sido a 39ª associação a aderir à PASC, e eu cumprimento desde já o Sr. Celso Costa por esta iniciativa. É um desafio, é o desafio da distância, mas desse desafio surgirão de novo novas soluções que se aplicarão à Proviseu e a outras associações de caráter regional e local que nós queremos acolher no nosso seio em tempos futuros. Permitam-me também agradecer ao Dr. Jorge Marques e ao Dr. Figueiredo Lopes o facto de terem levado a cabo todo o trabalho
que conduziu à realização deste encontro. A PASC trabalha por grupos de trabalho, porque um dos nossos objetivos é que as associações se conheçam e que cruzem as suas competências de maneira a criarmos sinergia para a participação da sociedade civil. E este é um exemplo dessa sinergia. Eu tenho que fazer um agradecimento muito especial, permitam-me, ao Eduardo Pinto, que está aqui, que é um viziense, que eu não conhecia, conheci-o também, foi uma das mais-valias da organização deste encontro, e o Eduardo é uma pessoa que, de uma forma generosa, com uma grande eficácia, com uma grande descrição e com uma grande harmonia, rapidamente se inteirou do espírito da PASC e rapidamente se pôs ao serviço desta causa e da realização deste encontro. Um pormenor curioso e que nós não sabíamos, mas ficámos depois a saber, depois dos nossos contactos nesta organização, é que o Eduardo Pinto faz parte de uma das associações que integram a PASC. E todos os esforços, que é a PDSI, e todos os esforços serão feitos para que o Eduardo Pinto venha a ceder um bocadinho do seu tempo para nos ajudar em concretizações futuras. Eduardo, obrigada. Uma palavra também ao António Teixeira Lopes, da Associação Dar e Acordar, outra associação da PASC, que se associou a nós e quis estar aqui presente para testemunhar que a PASC é um conjunto de vontades. Eu gostaria de vos dizer que o porquê um bocadinho mais falar sobre a PASC, não muito mais porque não quero adiar o início da conferência, mas Portugal, como muitas das nações ocidentais, precisa de reforçar a participação dos cidadãos no debate da coisa pública. De facto, temos que dar poder, como diz o professor Adriano Moreira, poder à voz dos cidadãos para que esta voz module a governação, a governança e o poder da voz. Se não o fizermos, correremos o risco que o divórcio entre governantes e governados, que se assiste em Portugal, mas que não é um fenómeno local, é um fenómeno que preocupa todos os países e até as instâncias europeias, se acentue e que, se os governantes esquecerem da existência dos governados, os governados valorizarão cada vez menos os partidos políticos que são essenciais numa democracia. Portanto, há que não deixar que este fosso se acentue em nome de uma democracia estável e saudável. Para que tal aconteça, é preciso reforçar o pilar da sociedade civil. Se nós considerarmos o triângulo o poder político e o poder económico, se o terceiro vértice fosse o poder da sociedade civil, todos nós perceberíamos que neste momento há uma assimetria e que a sociedade civil tem pouca voz, apesar de na sociedade civil existir um grande número de associações e de entidades que muito fazem a nível local, regional e nacional para que algumas coisas mudem. A PASC, quando começou há 4 anos, na percepção de que era preciso fazer este reforço, entendeu que uma das formas de o fazer, de dar um contributo, era colocar estas associações que estão espalhadas pelo país e a sua atividade na agenda pública e ao serviço da causa pública. Chamar a atenção que nestas associações estão as competências e está a experiência que é o enorme potencial da sociedade civil, que ela não pode ser desaproveitada e que os governantes têm que a reconhecer. E que, para isso, elas teriam que se organizar, aproximar e começar a ter um corpo visível e que possa ser interlocutor real daqueles que quiserem considerar a sociedade civil como parceiro do futuro. Esta é a razão da PASC, isto é o que nos fez chegar até aqui. E esta é a razão de ser de estarmos hoje em Viseu. 2 últimas palavras, apenas para vos dizer 2 coisas. Uma, para uma vez mais agradecer ao Dr. Celso Costa e à Proviseu. E outra, para vos dizer uma coisa que para nós, enquanto PASC, é importante e que eu acabei de saber hoje de manhã, é que a PASC ganhou uma bolsa europeia do programa Cidadania Ativa, que está a ser gerida em Portugal pela Fundação Gulbenkian. Isso
dar-nos um enorme ânimo para continuarmos e permitir-nos-á, provavelmente, alguma capacidade para que os nossos trabalhos se aprofundem e alarguem. Obrigada a todos por estarem aqui e eu perguntarei ao Dr. Celso Costa se quer dizer umas palavras, uma vez que neste momento ele é o elemento da PASC que é natural de Viseu. Muito obrigada. Duas breves palavras. As minhas saudações ao Dr. Sebastião, muito ilustre Presidente do Politécnico, à Sra. Doutora Maria Perpétua Rocha, Coordenadora da PASC, Sr. Dr. Jorge Marques e Dr. Figueiredo Lopes, que acompanham esta mesa. Extensivas estas saudações aos ilustres conferencistas. Como não podia deixar de ser, é uma honra e um orgulho ter tão ilustre gente em Viseu e por isso as minhas saudações não poderiam deixar de ser feitas. Como Presidente da Direção, cabe-me representar a Proviseu nesta importante cerimónia do reconhecimento formal do ato de adesão à PASC. Em primeiro lugar, palavras de agradecimento ao Sr. Dr. Figueiredo Lopes pelo importante papel tido no desencadeamento desta iniciativa que culminou com a adesão à PASC. E palavras de agradecimento à própria PASC, aqui representada pela Sra. Coordenadora, Dra. Perpétua, cujo entusiasmo me apraz registar. Direi ainda umas breves palavras sobre o interesse da Proviseu em ter aderido a este organismo. Basta dizer que o Estatuto da Proviseu está praticamente espelhado nos interesses da PASC. Claro que é contribuir para a promoção cultural das populações sob todos os aspectos, no caso da Proviseu, na cidade, no concelho e na região. Claro que a melhoria destas condições se vai refletir obrigatoriamente a nível nacional e daí o interesse e daí que, a partir deste momento, a Proviseu pode congratular-se e alimentar o sonho e a esperança de um futuro melhor, não só para a região, mas para, quem sabe, o futuro do próprio país. Quem ouve falar da Proviseu, à primeira vista, sabe que é o Conservatório de Música Dr. José de Azeredo Perdigão, a valência mais visível da Proviseu. O Conservatório tem 27 anos, tem um festival que já vai para a 7ª edição, que é o Festival da Primavera, e que sei que já está de pé este ano, no ano de 2014, em parceria com a Câmara Municipal de Viseu, que o Sr. Ruas sempre, como sabe, sempre nos deu apoio nessa iniciativa. Mas o principal da Proviseu não é o conservatório, se bem que a música é essencial na cultura geral de um cidadão, de um país, para a elevação do próprio nível do cidadão em qualquer país. O principal da Proviseu é exatamente a riqueza do debate das ideias para que possamos ter uma população mais culta, mais esclarecida e mais interventiva e participativa. Esse é que é o grande objetivo. E, chegando aqui, todos verificamos que, de facto, é uma enorme alegria, é um grande orgulho para todos nós que representamos a Proviseu, chegarmos a este ponto e partirmos para ainda uma etapa mais exigente, mais rigorosa neste sentido. Eu, na presença dos vizienses que deram este contributo da sua presença, porque é fundamental, eu prometo que vamos
dar um maior contributo neste capítulo. Por isso, acabei por resumir e dizer aquilo que é essencial, não vou roubar mais tempo e vou dar a palavra de novo à doutora Eugénia, peço desculpa, doutora Perpétua, no sentido de dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir ao Sr. Figueiredo Lopes para presidir a conferência. Eu vou pedir ao Sr. Professor Adriano Morar, ao Sr. José Luís Nogueira, ao Sr. João Salgueiro e ao Dr. Fernando Ruas para agora nos ajudarem neste caminho que vamos percorrer durante o 16º Encontro Público da Páscoa. Obrigada. Muito obrigado. Então, prosseguir este nosso encontro, que se iniciou, e muito bem, com a apresentação do que é, no final, o projeto PASC e a sua vocação para dinamizar de uma forma ativa, como a própria palavra indica, a sociedade civil para a ação. E, como é sabido, vamos ter 4 intervenções por 4 ilustres oradores. Se me é permitido, e eu sei que já estamos com um atraso notável, eu não queria, antes de passar a palavra aos nossos oradores, deixar de dirigir uma palavra merecida, do meu lado muito sincera, à Sra. Doutora Maria Perpétua Rocha. Ela, de facto, a alma deste movimento, e nós, os que aqui estamos, incluindo os que estão neste momento nesta mesa, sempre lhe demos todo o apoio, porque acreditamos na missão que se propõe, que é, no fundo, agregar um conjunto de associações que desenvolvam uma intervenção cívica mais coordenada, mais orientada para o apelo à participação e que, deste modo, possa dar um contributo à própria sociedade e, no fundo, ao desenvolvimento social, cultural do nosso país. É por isso, com muito gosto, que eu saúdo a presença da doutora Perpétua Rocha aqui na nossa cidade de Viseu. Lhe agradeço tudo o que tem feito por este projeto e estou certo que este processo de intervenção cívica e humanista, sem dúvida nenhuma, vai muito bem com a sua própria atividade profissional, porque é preciso dizer que a doutora não se dedica apenas a esta ação, tem a sua atividade profissional, como todos nós, como médica ilustre que é. Quero ainda subscrever naturalmente as palavras do Dr. Jorge Marques, pelo prazer que nos dá a nós, vizienses, de termos trazido a Viseu personalidades tão ilustres, personalidades a quem vou imediatamente dar a palavra, que não precisam de apresentação. De resto, a doutora Perpétua já teve o cuidado de o saudar diretamente e, a propósito, referir uma palavra em relação a cada um, mas, em todo caso, permitir-me-ão os meus conterrâneos vizienses, o Dr. Ruas e o Sr. Engenheiro, que eu dirija uma palavra muito especial aos dois que vieram de Lisboa. E eu sei que quer o Dr. João Salgueiro, quer o Sr. Professor Adriano Moreira, vieram, de facto, não só porque têm um apego muito especial a esta ideia
da plataforma ativa da sociedade civil, mas porque são militantes da sociedade civil, com as suas intervenções sempre oportunas, e além disso, se me permitem, eu sei que são amigos de Viseu, que são gente também que sabe olhar as questões a partir do interior e que por isso aqui estão também com o prazer que nos dão de os acolhermos na nossa terra. Eu daria imediatamente a palavra ao Sr. Fernando Ruas, em seguida falaria o Sr. Engenheiro José Luís Nogueira, depois o Sr. João Salgueiro e no final o Sr. Professor Adriano Moreira. Então, tinha a palavra desde já o Sr. Dr. Fernando Ruas. Então, boa tarde a todos. Queria naturalmente cumprimentar o nosso anfitrião, o engenheiro Fernando Sebastião, e também aqui os meus companheiros de mesa, naturalmente o Sr. Professor Adriano Moreira, o Dr. Figueiredo Lopes, o Sr. Engenheiro, o Dr. João Salgueiro e o Engenheiro José Luís Nogueira. E queria fazer um agradecimento por decidirem realizar este encontro aqui em Viseu. Acho que foi avisado o conselho do professor Dr. Adriano Moreira, prova que é um homem de bom gosto. E permitam-me ainda, antes de ler a intervenção, uma intervenção escrita que fiz, naturalmente, para esta sessão, de fazer uma coisa que, naturalmente, muito gosto e presumo que todos os presentes gostarão também, de dizer bem. Durante algum tempo eu fui dizendo mal da postura, é certo que era de alguns políticos, eu acusava-os de mal atravessarem o Luso ou o Bussaco, agora mais recentemente o Alto de Penacova, esqueciam-se de Viseu. Hoje tenho que dizer bem exatamente de vizienses que não se esquecem da sua terra. E eu queria deixar aqui um abraço muito sincero ao Jorge Marques. Sei como ele gosta desta terra, apesar de afastado há muito tempo, mas que vem com regularidade. Basta ler o que escreve sobre Viseu para sabermos do grande amor que tem à terra. Queria também deixar um abraço ao Dr. Figueiredo Lopes, exatamente por ser um viziense importante e reconhecido. E permitam-me também, tal como fez a doutora Perpétua, que estenda esse agradecimento ao Eduardo Pinto, que é de facto um viziense dos quatro costados, um viziense de gema e que coloca sempre Viseu acima de tudo. Acho que é um bom exemplo o Eduardo Pinto para todos nós. E, portanto, eu queria deixar este agradecimento e queria, naturalmente, dizer que a presença do professor Adriano Moreira, do Dr. João Salgueiro e também do engenheiro José Luís Nogueira, duas pessoas de reconhecido mérito e prestígio nacional, e o engenheiro José Luís Nogueira, um comunicador exímio, me deixam bastante à vontade, naturalmente que equilibrarão o modesto contributo que aqui vou deixar. Eu tenho, de facto, uma visão do interior que fui adquirindo ao longo destes anos, fundamentalmente neste quase um quarto de século que tive o gosto e o privilégio de gerir a Câmara de Viseu. E queria, então, passar a ler-vos a intervenção que preparei para esta conferência. Como é do conhecimento comum, o território nacional caracteriza-se por diversas diferenças, originadas por evoluções históricas dispares, condicionadas por fatores geográficos, por fatores humanos, socioeconómicos e também por fatores políticos. É óbvio, igualmente, que devido ao esforço de muitos cidadãos, e deixem-me dizer que em particular dos autarcas, temos vindo a assistir à busca de soluções consentâneas com as necessidades coletivas das respectivas populações. Graças a este trabalho dedicado, o país viu radicalmente melhoradas a quantidade e a qualidade das suas infraestruturas e também das suas estruturas, não só nas cidades, mas também, de um modo geral, em todos os aglomerados urbanos. A ação empreendida ao longo das últimas décadas apresenta, na nossa perspectiva, um balanço evidentemente positivo, demonstrado pelos resultados alcançados e pelo contributo significativo para o desenvolvimento do país e para o esforço de coesão nacional e social. É igualmente possível observar com objetividade que se encontra concluída ou em fase de conclusão a fase de satisfação das necessidades primárias que se apresentavam prementes no 25 de abril de 74. Importa agora preconizar uma nova etapa de trabalho
etapa, na nossa perspectiva, que tem que ser orientada para a qualificação, baseada na participação multifacetada dos cidadãos, sem descurar, obviamente, as ações mais tradicionais, que normalmente terão de continuar a integrar as agendas e os programas das diferentes instituições do poder e, em particular, das autarquias. Relembro que a nossa Constituição estabelece, e eu passo a citar, promover a coesão económica e social de todo o território nacional, orientando o desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de todos os setores e regiões e eliminando progressivamente diferenças económicas e sociais entre cidade e campo, entre litoral e interior. Acabei de citar. Ora, na nossa perspectiva, o poder local é um elemento constitutivo da democracia portuguesa. E relembro também que, em cujo processo de formação, aliás, interveio, esteve na sua gênese, ofereceu-lhe legitimidade, ofereceu-lhe também capacidade realizadora e conferiu-lhe mesmo a devida estabilidade. Portanto, e conforme atrás referi, existe hoje uma consciência quase generalizada de que o poder local tem agora uma nova fase de responsabilidades, havendo, por conseguinte, as correspondentes mudanças, tanto nas estratégias como nos instrumentos. Com efeito, todas as análises, e em particular aquelas que estão travadas em torno da reforma do Estado, convergem sempre na crítica de uma administração excessivamente centralizada, excessivamente pesada, sendo por isso uma verdadeira centralização administrativa. Aliás, o Estado, também nos termos da Constituição, compreende necessariamente a existência de autarquias locais, dotadas de órgãos próprios, representativos e com autonomia de gestão dos interesses locais. Consequentemente, a existência de autarquias implica, também, a nosso ver, uma delimitação clara entre a esfera de atribuições da Administração Central e a esfera de atribuições das autarquias locais. Trata-se de uma espécie de divisão vertical de poderes entre o Estado e o poder local. E visando as autarquias a persecução dos interesses próprios das populações respectivas, supõe-se, por isso, uma distinção entre os interesses coletivos, da coletividade nacional, estes a cargo do Estado, e os interesses próprios das comunidades locais a cargo das autarquias. É reconhecido por todos que Portugal tem acentuados desequilíbrios regionais, que se caracterizam fundamentalmente pelo crescimento de determinadas zonas do litoral face às demais zonas do país, designadamente do interior. Continuam, assim, a concentrar-se na faixa litoral, de Braga a Setúbal, a esmagadora maioria da população e grande parte da riqueza produzida. As razões que explicam este fenómeno são estruturalmente de índole diversa, mas são, sem dúvida, resultantes de um processo evolutivo. Desde logo, um processo de natureza histórica, que acentuou a importância relativa do litoral e da costa marítima. Nos nossos dias, tais efeitos continuam a manter-se, propiciando uma industrialização e um desenvolvimento que está associado quase sempre ao litoral, situação a que os sucessivos governos deram cobertura através de uma política de instalação de equipamentos, infraestruturas e serviços nesse mesmo litoral. Tive a oportunidade de referir por várias vezes que Portugal apresenta uma espécie de uma entidade bicéfala, diria mais, neste momento, mais com uma cabeça maior num lado do que no outro. Aliás, uma das cabeças perde constantemente importância, mas cujas cabeças estão localizadas nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E tem, simultaneamente, um corpo raquítico que tem sido sistematicamente esvaziado em benefício dos referidos polos. Custa-me aceitar que um dos países mais pobres da União Europeia tenha uma das capitais mais ricas. Saberão seguramente que Lisboa tem 14 vezes e meia o poder de compra do Conselho de Penedor. De facto, é um país demasiado assimétrico. Em teoria, a promoção do maior equilíbrio regional deve ser feita com intervenções o mais possível próximo dos pontos de divergência, afetando, sim, as imperfeições do mercado, da obtenção de melhores níveis de competitividade, mas fomentando de forma determinada as economias externas indispensáveis. Pensamos que políticas globais e nacionais não têm sido eficazes para as regiões com dificuldades de desenvolvimento, devendo estas políticas ser articuladas e harmonizadas com as políticas setoriais e locais. Em nossa opinião, não há política global que possa ser implementada sem ter em conta um contexto espacial concreto. É, pois, urgente e necessário proceder à inversão deste estado de coisas, a promoção do investimento e do desenvolvimento empresarial
constitui inevitavelmente um dos maiores, se não o principal desafio que se coloca aos decisores políticos. É que a globalização da economia, bem como a mundialização dos investimentos, traz consigo problemas que importa equacionar e para os quais é necessária uma estratégia concreta. Tal estratégia que potencia a captação de investimentos deve, na nossa opinião, assentar necessariamente na investigação, no desenvolvimento das bases tecnológicas, na proteção dos recursos e na defesa ambiental. A criação de condições para a captação dos investimentos é, pois, um esforço de todos, mas em que os municípios devem ter um papel relevante a desempenhar, desburocratizando os procedimentos relativos à tramitação dos projetos de investimento, contribuindo assim para a diminuição dos chamados custos de contexto. No entanto, estando em causa muitas vezes quadros legais e regulamentares extremamente rígidos, tornar-se-á de certeza inevitável, em alguns setores, uma intervenção dos poderes legislativos. Somos de opinião que é necessário, portanto, que exista uma verdadeira reforma administrativa que aproxime os centros do poder dos cidadãos, provocando decisões rápidas e decisões acertadas. O centralismo é entre nós um problema secular. É necessária uma mudança, é essencial mudarmos de paradigma, desde logo no que se refere ao interior do país. É imperativo reconstruir o interior, destruindo a interioridade, através do desenvolvimento de estratégias ativas de inclusão, mobilizando os atores individuais e coletivos, integrando-os em objetivos comuns e em linhas de rumo estrategicamente partilhadas, mas também corresponsabilizando-os na missão de criar condições de desenvolvimento para as regiões onde vivem e, aliás, onde atuam também. O Estado, obviamente, tem um papel crucial nesta tarefa específica, impulsionando, direto ou indiretamente, essas estratégias. Está, pois, na hora de mudar de atitude, desenvolver uma estratégia clara de revalorização do interior do país, incentivando e apoiando o espírito indomável daqueles que aqui vivem, daqueles que aqui trabalham, tirando assim partido das potencialidades e das riquezas que só no interior existem. Nos últimos anos, temos assistido à progressiva concentração de grande número de serviços públicos de diversa índole em meios urbanos, o que tem causado um grande sobressalto social e até um forte protesto das populações e um despovoamento crescente das zonas não urbanas e do interior do país. Não é, na nossa opinião, aceitável continuarmos a assistir ao deslocar de serviços essenciais para as populações, deixando-nos para trás uma parte de Portugal, mas também uma parte dos portugueses. Todos têm o direito ao acesso rápido e fácil ao serviço de proximidade, que reforcem a coesão territorial e o tecido social, seja qual for a parcela do país em que vivam. Estamos cada vez mais convencidos que para o interior os serviços públicos, sejam a saúde, a educação, a segurança e justiça, os transportes públicos, a cultura e o lazer, assumem particular relevância enquanto fator de desenvolvimento sustentável e, sobretudo, fixação das populações em zonas de dificuldade naturais permanentes, aparecendo a disponibilidade de tais serviços associados sempre a todo o bem-estar e qualidade de vida de um povo. Bons serviços públicos também locais, são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, importa promover a transformação destes serviços em serviços mais abertos, mais responsáveis também, mais eficientes, num quadro cada vez mais caracterizado pela escassez de recursos. Por isso temos discordado do progressivo encerramento de serviços públicos. Manter serviços públicos no interior implica intervir sobre o equilíbrio entre despesas e receitas, de forma a garantir a sua sustentabilidade. Manter serviços no interior exige uma série de apoios e incentivos. Embora as iniciativas locais, regionais, interregionais ou fronteiriças sejam imprescindíveis e indispensáveis e mesmo prioritárias, um quadro de apoio e uma estratégia comum são necessárias para permitir a presença duradoura dos serviços de proximidade prestados à população. O Estado Central deve, neste contexto, marcar presença efetiva onde e junto daqueles que mais necessitam. A este propósito, não podemos deixar de citar o Sr. Presidente da República num dos seus recentes visitas a um concelho do interior do país. Eu vou citar, dizia o Sr. Presidente da República, o interior do país está, como sempre, mais longe dos investimentos e do emprego. O interior está despovoado como sempre esteve. E dizia mais à frente, é a minha convicção que o país, no seu todo, tem de assumir a responsabilidade de apostar num desenvolvimento mais humano e mais harmonioso. A coesão territorial e a defesa da nossa identidade
exigem uma atenção acrescida dos poderes públicos ao grave problema de despovoamento do interior do país. Fim de citação, e eu reforço que não podia estar mais de acordo com esta situação. Naturalmente, que se não invertermos a situação, continuaremos a assistir a um dos maiores flagelos que assola o país, a desertificação. E apesar do empenho de alguns e das autarquias em particular, no desenvolvimento dos diversos aglomerados urbanos, constata-se que, em virtude de diversos fatores, o interior tem assistido à sangria das suas populações, sobretudo a mais jovens, para o litoral, agravando assim o problema da desertificação. E, consequentemente, o litoral, incapaz de responder a tamanhos fluxos populacionais, vê também ele o seu ordenamento agredido e a qualidade de vida dos seus habitantes seriamente afetada. Eu lembrava a este propósito, os últimos números do INE confirmam de facto esta fatalidade e indicam que cerca de 2/3 de Portugal, especialmente do seu interior, continuam a perder populações para a faixa litoral. E mesmo aí, no litoral, são significativos os movimentos que levam às grandes metrópoles, sobretudo à Grande Lisboa. Nós sabemos que não é fácil para as autarquias, e em particular para as autarquias do interior, quebrarem este círculo vicioso. Desertificação demográfica, fraco desenvolvimento económico, carência de recursos, falta de investimentos públicos e privados, o que implica depois mais desertificação e, consequentemente, menos desenvolvimento e, consequentemente, mais assimetrias. Mas algo tem que ser feito para estancar este flagelo. Atrevemos-nos a deixar aqui, ainda que tratadas de forma ligeira e superficial, 3 sugestões. Uma primeira, uma alteração profunda na política de investimentos e, em particular, do investimento público. Uma segunda, um outro aproveitamento do próximo quadro comunitário. E uma terceira, uma aposta no desenvolvimento de um número significativo de cidades de média dimensão, aliás, que achamos que Viseu é um exemplo paradigmático. Quanto ao primeiro, isto é, quanto à alteração na política dos investimentos e, em particular, do investimento público, há necessidade urgente de inverter a política crescente da litoralização dos investimentos. Eu deixo aqui uma pergunta que acho esclarecedora. Quantos investimentos públicos de dimensão relevante se conhecem no interior do país?